Depois você me manda o vídeo. Tá, então eu já comecei a gravar, já está gravando agora. Tá legal, tá jóia. Aí eu Dá passo... mais um minutinho aí. Tá Tá, marcado para as 14, né? tá. No meu ainda só... A turma não entrou todo mundo ainda, eles estão entrando. Ainda faltam 2 minutinhos. Eu vou gravar aqui, aí eu passo para você pelo WeTransfer, tá? Legal, jóia. Aí eu já... Eu ponho lá na plataforma da universidade para eles terem acesso Legal. posterior. Tá Tá? bom, sem problema, não tem problema nenhum. Legal. Opa! Hoje é feriado em São José, né? Taubaté não, mas em São José é feriado. Hoje é dia de São José. Ah, que legal, é mesmo, né? Eu já 19 nem de lembrava março. mais. Ah, Aqui é feriado. A cidade está parada mesmo. Hoje tá aquela sensação de lockdown mesmo, né? Tá aqui da janela onde eu fico no quarto, a movimentação na ponte aqui, né? Paradinho. 2 carros para cá, 2 carros para lá. tá certo, né? Assim que tem que ser, né, Biba? Tomara É que isso eles aí. consigam fazer e diminuir o número de casos, porque cada caso é um sofrimento Ou inominável verdade. para as famílias envolvidas e tudo, né? Então eu acho sim que tem que respeitar a vida acima de tudo. O resto É isso aí. a gente batalha e consegue reverter, mas morreu, morreu, acabou, não tem volta. É verdade. Então, Léo, pessoal, eu vou apresentar, né, o Léo para vocês. O professor Leonardo é formado aqui na Unesp, aqui em São José dos Campos, né, brasileiro, mora nos Estados Unidos já tem uns 8 anos, 2013, 8 anos. Tá? É professor da Universidade de Iowa. A vida inteira se dedicou, né, com muita propriedade, ao estudo da odontogeriatria. Né? O livro de odontogeriatria que a gente tem aqui no Brasil, que é do Fernando Montenegro, o Léo é coautor também, né? E um vibrador com isso. Então, a gente sempre pede a colaboração dele para trazer, né, toda essa vivência dele, compartilhar com a gente aqui. Léo, a casa é sua, né? Você é ex-professor da casa, né? A disciplina. Em nome da disciplina, eu agradeço, em nome do Departamento de Odontologia de Taubaté também, eu tomo a liberdade, né? De agradecer a sua participação para engrandecer a formação dos nossos alunos queridos aqui. Hoje você não tem mais esse vínculo com eles, né? Mas tenho certeza que você traz a universidade num lugarzinho querido no seu coração aí. sem dúvida. Obrigado, Léo. A palavra é sua. Imagina, eu que agradeço o convite. Biba, é um prazer estar falando para vocês, turma. Eu fui professor da Universidade de Taubaté desde 2005 a 2013, professor concursado da disciplina de prótese, e foi um prazer lecionar. Eu sempre gostei de ensinar, ensino sempre foi a minha paixão. E os caminhos da odontologia, as contingências da vida me levaram a trabalhar o tema da odontogeriatria, e essa foto que vocês estão vendo na tela é uma foto aérea do Capitólio, do Capitólio aqui da cidade de Iowa City, que é a sede da Universidade de Iowa, é uma das 3 universidades do estado de Iowa, nos Estados Unidos, e que tem um dos programas de odontogeriatria, se não o programa de odontogeriatria mais reconhecido do mundo. Então, foi com grande surpresa para mim que eu fui selecionado, né, durante o processo de recrutamento para estar na posição que eu ocupo hoje. Né? Aqui vocês veem o Capitólio mesmo, que toda capital de estado nos Estados Unidos tem um Capitólio, que é normalmente a sede do Poder Legislativo. Né? Iowa City não é uma capital, mas foi capital, por isso que tem o Capitólio. Né? A capital hoje é Des Moines, tem um Capitólio mais moderno, mais novo, mas o Capitólio de Iowa foi incorporado no patrimônio da universidade e hoje é um museu. Né? Então, de Iowa City. Então, é bem interessante esse aspecto histórico, mas a minha cidade natal é essa cidade que talvez vocês conheçam, né? São José dos Campos, uma cidade maravilhosa, numa área maravilhosa, localizada numa posição privilegiadíssima, como Taubaté também, né? 1 hora da praia, 1 hora da montanha, 1 hora de uma das maiores metrópoles do mundo.
uma cidade industrial que mora no meu coração, né? Um pouco menos recentemente, mas continua morando no meu coração. E por falar em coração, hoje eu vivo no coração dos Estados Unidos. É considerado a Heartland, não só porque fica no coração do país, mas também porque contém a parte emotiva da população, né? Então, Iowa é considerado um estado onde as pessoas são muito cordiais. Cordiais aqui não no sentido de cordes, coração, mas no sentido mesmo de cortesia, de cortês. Né? Então, é uma cidade que nega o estereótipo americano da pessoa arrogante, né? Eles são muito receptivos, tal. É uma cidade entre dois rios, o rio Mississippi e o Missouri, né? Fazem limite o Mississippi a leste e o Missouri a oeste. Então, os dois grandes rios de integração nacional passam pelo estado e limitam, né, o estado. É um estado agrícola, e que é a sede da maior universidade. Tem 3 estados, a exemplo tem 3 universidades, a exemplo do estado de São Paulo, que tem a USP, a Unesp e a Unicamp. Aqui a gente tem a University of Iowa, a maior e mais antiga, como a USP, a State University of Iowa, ou Iowa State University, que é como se fosse a Unesp, né? A Universidade Estadual Paulista, e a Universidade Northern Iowa, que fica ao norte do estado. Então, a mesma ideia, né? E a Universidade de Iowa é a única que contém as ciências da saúde, entre elas a odontologia e a faculdade de odontologia que vocês estão vendo na foto. Então, eu fui contratado aqui um pouco depois que a gente tinha publicado o livro de odontogeriatria, e não por causa dele, eles não fazem a menor ideia que esse é um livro importante no Brasil para a área, nem nada disso. O Fernando e eu temos discutido recentemente a oportunidade de fazer uma nova edição do livro, mas, no momento, eu estou escrevendo um capítulo de um dos livros de plano de tratamento mais importantes aqui dos Estados Unidos, e fui convidado para ser o editor de um livro de odontogeriatria junto com a professora Paula Friedman, da Boston University, que é o único livro daqui. Então, vai ser também assim uma missão de fôlego. Então, eu estou reticente de embarcar numa outra aventura editorial. Mas, depois que eu fui contratado aqui, eu fui promovida a professor associado, que aqui é como se fosse professor adjunto no Brasil. Então, hoje eu sou associate professor aqui na Universidade de Iowa. Sou também o conselheiro da seção de geriatria e gerontologia da Associação Americana de Ensino Odontológico, e sou o presidente do Conselho de Odontologia Geriátrica da Associação Americana de Pacientes Especiais, que congrega a odontogeriatria nos Estados Unidos. Então, hoje, na parte associativa, eu tenho uma posição de relativa importância na geriatria dos Estados Unidos, o que é bastante interessante. É uma coisa que eu jamais imaginava que pudesse acontecer. Mas hoje eu sou uma das pessoas que tem um poder de decisão com relação ao futuro da odontogeriatria no país. Uma das coisas que a gente está estudando é a possível acreditação dos programas de treinamento avançado em odontogeriatria, o que talvez abra caminho para reconhecimento da especialidade no futuro, né? Então, essa é uma das importantes tarefas associativas que eu tenho estado envolvido. Por que a odontogeriatria é importante? Porque cada vez mais a população está envelhecendo, e em 2050 o número de pessoas com 80 anos ou mais vai triplicar no mundo. Recentemente eu estava preparando uma palestra que foi gravada para ser apresentada no Japão, e a gente estava falando sobre os centenários. Então, aqui nos Estados Unidos, se não me falha a memória de cabeça, a gente tem, em 2018, tinha 65 mil pessoas com mais de 100 anos, e é projetado que em 2060 esse número chega a 589 mil. Então, é um aumento de quase 6 vezes, né? Então, é uma coisa bem assim impressionante, um número fantástico, né?
Inicialmente, em 1950, a maior parte, a população abaixo da idade de 5 anos era bem maior, quase o dobro da população acima de 65. Isso se reverteu no quadro mundial a partir mais ou menos de 2015, e em 2050 a população de 65 anos ou mais vai ser praticamente o triplo da população com menos de 5. Né? Então, o envelhecimento populacional é um fenômeno inexorável. No Brasil, isso aconteceu de uma maneira bastante acentuada. Em 1998, a gente tinha 14 milhões de idosos. Em 2018, já eram 31 milhões. Né? Passou de 8,8% total da população para 19,5% do total da população. Né? Em compensação, no mesmo período, o número de crianças diminuiu de 9,5% para 6,5%. É uma diminuição também significativa. É interessante que a gente note, né, que o percentual da população acima de 65 anos é o único que aumenta entre os grupos etários. Então, como vocês podem ver no gráfico, o pessoal com 65 anos ou mais, que é a tarja preta, vai aumentar exponencialmente a partir de 2025, com uma manutenção relativamente equalitária para aqueles entre 15 e 64 e uma diminuição significativa para as crianças e adolescentes. Então, essa é a ideia da população, do crescimento populacional no Brasil. No entanto, o envelhecimento não vem sem algumas desvantagens. Uma das mais importantes é que mais de 70% das pessoas com mais de 65 anos têm pelo menos 2 ou mais condições crônicas que eles têm que controlar. Né? Por exemplo, a artrite reumatoide, diabetes, câncer, doenças cardíacas e AVCs. Né? Então, essas são condições muito frequentes entre pessoas acima de 65 anos e, normalmente, essas pessoas vão ter um acúmulo de comorbidades. Para que esse acúmulo de comorbidades seja menor, é importante que a gente previna as condições mais comuns. E para reduzir as causas de internação e reduzir as causas de comorbidades, é importante que a gente combata os principais fatores de risco, que são 5: a hipertensão, o tabagismo, o consumo de álcool, as dislipidemias e a obesidade ou sobrepeso. Então, como vocês podem ver, para a maior parte dessas condições, a gente tem como fatores de risco o sedentarismo e a dieta descontrolada. Né? Então, se a gente tiver uma dieta apropriada e uma diminuição do sedentarismo, a gente consegue afetar de uma maneira apropriada, pelo menos, a maior parte dessas condições de risco. No entanto, enquanto isso não é feito, a gente controla essas comorbidades, né, que acontecem entre os pacientes idosos através de medicação. Então, aqui é um exemplo típico de um paciente que eu tirei da nossa agenda de hoje. Então, hoje, quando terminar a aula, eu vou para a clínica e um dos pacientes que a gente vai ver está tomando essas medicações que vocês estão vendo na tela. São 18 medicações diárias, tá? Para um paciente de 76 anos. Então, são medicações para controlar dor, para controlar a osteoporose, para diminuir a formação de trombo, para controlar dislipidemia, para controlar o Parkinson, para controlar a hipertensão, para controlar a ansiedade, para controlar a renite, para controlar a diabetes, para controlar a constipação, que é em decorrência de outras das medicações que o paciente toma. Então, aí você começa a ter as sobreposições, né, das comorbidades com a polifarmácia e os efeitos sinérgicos e muitas vezes antagônicos entre essas medicações e a maior possibilidade de reações adversas dessas drogas. Bom, esse é o quadro geral. Qual o papel da odontologia nesse contexto, né? O que a gente pode fazer? Bom, primeiro, o pessoal envolvido na atenção aos idosos deve ter uma estrutura de atendimento multidisciplinar. Então, a gente tem que saber trabalhar em equipe, né? Atender o idoso dentro das 4 paredes do consultório é uma tarefa ingrata. É muito melhor a gente atender esse idoso com auxílio de uma equipe multidisciplinar que é composta do médico, né? da nutricionista, das enfermeiras, se tiver necessidade de cuidados de enfermagem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo. Então, a gente tem que trabalhar num grupo de profissionais que vai nos auxiliar
a tratar esse paciente de uma maneira que o nosso tratamento odontológico se encaixe no tratamento sistêmico desse paciente, né? Que esse paciente, então, tenha o melhor resultado para o bem-estar, em geral, do paciente do nosso tratamento odontológico. Nosso tratamento odontológico auxilie a terapia sistêmica a propiciar a esse paciente maior qualidade de vida, maior bem-estar. É importante que todo o pessoal envolvido na atenção aos idosos conheça os princípios básicos da gerontologia, né? Como ocorre o processo de envelhecimento e o que o processo de envelhecimento acarreta, da geriatria, as principais doenças e medicações utilizadas por idosos, e da psicogeriatria, o que significa envelhecer dentro de um determinado contexto social para aquele indivíduo. Né? Então, é claro que o envelhecimento não é uma peça única, não é um monolito, né? O envelhecimento ele é um processo individualizado que acontece de forma muito particular para cada paciente, mas tem alguns aspectos em comum. Esses aspectos em comum, entretanto, devem ser vistos com cautela para que a gente não tenha uma visão estereotipada da nossa população idosa, do que é envelhecer e do que é ser velho. Né? Esses processos são extremamente individuais e a gente tem que manter essa individualidade em perspectiva, porque senão a gente tende a ter uma visão estereotipada do idoso, o que é chamado de ageism aqui, né? Que seria o preconceito contra o idoso, numa tradução livre. O atendimento odontológico ao idoso não tem correspondido ao aumento dessa população, infelizmente, né? Mesmo com o reconhecimento da especialidade da odontogeriatria em 2001, quer dizer, há mais de aproximadamente 20 anos agora, né? A gente tem a odontologia geriátrica como uma especialidade no Brasil. Isso não refletiu num aumento de profissionais, no número de profissionais dedicados ao atendimento dessa população. Uma das causas pode ser o preconceito contra o idoso, né? Que ninguém quer se dedicar a esse tipo de atendimento porque não acha atrativo, ou porque não é financeiramente rentável, ou por diversos outros motivos que a gente pode passar 4, 5 horas discutindo. Mas quais são as possíveis ações para diminuir, para que a gente possa, então, participar desse esforço de tornar um envelhecimento mais saudável e a vida dos pacientes idosos mais agradável? Veja bem, isso não é uma coisa que é pequena, não, é um grande desafio, porque a humanidade levou séculos para chegar ao ponto de adicionar mais anos, né, uma quantidade maior de tempo à vida das pessoas. No entanto, agora a gente tem o desafio de acrescentar mais vida a esse tempo adicional que foi adicionado, ou seja, que as pessoas possam desfrutar de uma forma plena desse tempo adicional que foi adicionado, para que as pessoas não vivam esse tempo adicional numa condição de deficiência, numa condição de morbidade, numa condição de não poder usufruir da vida e contribuir para a sociedade. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que desenvolver atividades em centros geriátricos para atendimento odontológico do idoso, procurar os centros geriátricos na sua comunidade e desenvolver atendimento odontológico, mesmo que inicialmente voluntário, ou pelo SUS, ou, entendeu? Procurar uma forma de propiciar esse atendimento, conscientizar profissionais e acadêmicos da importância do atendimento odontológico específico ao idoso, desenvolver pesquisas para conhecer melhor o impacto do envelhecimento no sistema mastigatório. Então, no Brasil, a gente vê que eu hoje sou do corpo editorial de, pelo menos, um dos mais importantes periódicos da área de odontogeriatria no mundo, chamado Special Care in Dentistry Journal, e como membro do corpo editorial, eu recebo trabalhos do mundo inteiro para avaliar, e uma das regiões que mais manda trabalhos é o Brasil. Né? Mas você vê que os trabalhos, apesar de muitos terem uma qualidade saliente, o que acontece é que muitas vezes eles não mostram uma linha de pesquisa coerente, né? Não apontam na direção de um conjunto de trabalhos que vai levar a uma resolução de um problema, ou que vai levar a um melhor entendimento de uma determinada condição, né?
E eu lembro bem no Brasil que no Brasil a gente faz pesquisa do jeito que dá, na verdade, né? Você não planeja a sua pesquisa, você faz a pesquisa da maneira que os recursos se apresentam, né? Então você não consegue fazer uma linha clara, um objetivo nítido, planejar a longo prazo, simplesmente porque você não tem recurso a longo prazo, você mal e mal tem recurso a curto prazo, então você trabalha naquela forma meio mambembe de fazer a produção necessária para você se manter na carreira, mas sem realmente uma veia de eu quero resolver esse problema ou eu quero conhecer melhor essa alteração. Não porque a gente é malvado e não quer fazer isso, não, é porque as condições materiais não se apresentam, né? Então a gente tem uma dificuldade em realizar. Para isso é necessário coordenação central, e coordenação central no Brasil de hoje é uma piada, né? Isso não existe. Né? Uma coordenação federal de esforços que mostrem que nós temos que resolver o problema da educação. E para resolver o problema da educação, nós precisamos ter um plano nacional de educação que é de 50 anos. Ou nós temos um plano de pesquisa odontológica, no qual a gente vai focar a pesquisa odontológica em eliminar cárie na população de menos de 12 anos através das melhores práticas preventivas. Quais são as melhores práticas preventivas nos diversos estados e municípios consideradas as deficiências regionais? E você nem escuta falar disso. Certo? Porque não tem essa veia. E precisa ser feito. Né? Enquanto não for feito, a gente vai ficar fazendo reparo, né? Vai ficar fazendo remendo. E desenvolvimento de pesquisas epidemiológicas de âmbito nacional para conhecer as populações idosas e suas necessidades. A gente não tem isso nem para criança, que a gente sabe que vai repercutir no sistema de saúde no longo prazo. Imagina para idosos que o prazo é curto. Né? Então, quer dizer, realmente existe uma deficiência aí que a gente tem que procurar sanar. Quais são os fatores metabólicos gerais dos idosos? Né? A gente tem um menor número de células funcionais, uma menor demanda circulatória, o que repercute numa menor eficiência funcional e uma menor capacidade homeostática. Biva, são alunos de que ano? Do 8º período, Léo. Do 8º período, que é formandos. Final... São formandos. Estão formando. Então, capacidade homeostática é uma coisa que você deve estar na ponta da sua língua. Né? O que é a capacidade homeostática? É a capacidade de manter o meio interno constante frente a desafios externos. Né? Então, essa é uma definição clássica da capacidade homeostática. Como é que você mantém a capacidade homeostática? Quando você tem que subir um lance de escadas correndo porque tem um cachorro atrás de você, você sobe aquele lance de escadas, mas isso não significa que você vai, quando chegar lá em cima da escada, morrer porque você acidificou o seu meio interno pela produção de ácido lático, certo? Você tem mecanismos para compensar isso e impedir a acidificação através de mecanismos fisiológicos compensatórios. O idoso tem menos. Esses mecanismos são menos eficazes. Então, você vai chegar lá em cima bufando, o idoso vai ter que sentar, certo? Porque ele não consegue mais andar a partir daquele ponto. Certo? Então, quer dizer, a capacidade homeostática foi reduzida. Então, no gráfico do lado direito, vocês podem ver que a capacidade vital dos pulmões foi reduzida, o fluxo sanguíneo cerebral foi reduzido, o índice cardíaco em repouso foi reduzido, todas as capacidades vitais vão sendo reduzidas com a idade fisiologicamente, isso na ausência de patologia. Na presença de patologia, então, isso fica ainda mais pronunciado. Né? E agora, com o Covid, vocês estão vendo o que acontece. Né? O idoso pega uma doença, aquela doença ela exige muito da capacidade homeostática do indivíduo, a capacidade homeostática do indivíduo está reduzida, ele morre. Certo? Então, o que acontece? E quanto mais comorbidades, mais morre. Por quê? O quê? Porque a capacidade homeostática está ainda mais reduzida. Então, o idoso é de risco por ser idoso, e aqueles com comorbidades são de maior risco, quer dizer, você aumenta o risco exponencialmente, certo? Então, quando a gente está avaliando um paciente idoso, a gente tem que ter essa visão de todo. Então, essa visão de todo, às vezes, está bem perto da boca, né? Então, essa paciente foi procurar a gente e ela apresentou com essa lesão, né? Eu perguntei para ela, que não tem nada a ver com a boca, certo? Ela queria fazer uma dentadura, mas ela apresentou com essa lesão. Quando
quando eu perguntei sobre a lesão, ela falou, não, isso daqui está aqui há 15 semanas, está aqui há 5 meses. Puxa, mas a senhora já viu o que é? Falou, não, é um câncer de pele, mas eu estou esperando a cirurgia já faz 3 meses. Né? Então, a gente tem que... Então, aí a gente teve a oportunidade de mandar ela falar com um dos geriatras da equipe, que tem uma conexão mais efetiva com o SUS, aquela coisa bem brasileira, né? Você conhece o fulano que conhece o ciclano que conhece o beltrano, você consegue um fluxo mais rápido dentro do sistema público que devia ser igual para todos. Né? Mas, no final, ela acabou sendo atendida, removeu, e como carcinomas de pele são pouco invasivos, ela teve um prognóstico bom. A gente também checa a pressão a todo todas as consultas. Por quê? Ué, mas você não vai fazer uma cirurgia, nada, porque você checa a pressão? Porque a gente ajuda o médico. Quer dizer, se esse paciente está com a pressão alta e a gente fala, não vou poder te atender porque você está com a pressão alta, você precisa tratar a pressão, isso pode fazer com que ele realmente trate, ao passo que se ele vai no médico a cada 6 meses, o médico checa, fala, a pressão está alta, você precisa tratar, mas nunca mais isso é visto, nunca mais isso é um problema, ele não trata. Mas se para ele fazer o tratamento odontológico que ele se propôs a fazer, ele precisa estar com a pressão regulada, ele trata porque ele precisa, entendeu? Então, é um fator a mais no todo que auxilia o controle de um fator de risco importante. A polifarmácia em idosos é um outro fator muito comum, né? E que todos os mecanismos de ação das drogas e toda a forma com que a droga se distribui no organismo, ou seja, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a excreção das drogas, são totalmente diferentes no indivíduo idoso. Né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada aspecto, simplesmente pela falta de tempo, mas é importante que você considere as medicações que o idoso está tomando antes de iniciar os tratamentos, para você não ter uma surpresa desagradável. Então, por exemplo, pacientes que sofreram infartos ou AVCs e estão tomando trombolíticos, né, ou antiplaquetogênicos para permitir o quê? Uma menor formação de trombos. Esses pacientes podem levar podem ter um sangramento excessivo quando da realização de cirurgias odontológicas, por exemplo. Isso não significa que nós não devamos fazer as cirurgias, mas que a gente deva ter métodos adicionais para hemostasia depois, né? Então, um exemplo bem acentuado. É claro que essas drogas também têm outros efeitos. Por exemplo, efeitos relacionados à saliva, à redução do fluxo salivar, causando a sensação de boca seca e aumentando exponencialmente o risco de cárie, né? Uma vez que perde-se a capacidade protetora da saliva. Então, esses trabalhos que foram feitos no Brasil, com amostras de pacientes na região de Taubaté e São José, mostram exatamente isso, a alta prevalência de drogas com efeito xerostômico em pacientes idosos institucionalizados e não institucionalizados. Alterações do sistema estomatognático relacionadas à senescência são aquelas que acho que interessam mais diretamente a vocês, né? Vamos começar pela mais importante de todas, que é o fato de pacientes idosos que é o fato de que pacientes idosos são mais... a prevalência de câncer nessa população é maior. Então, eles são mais suscetíveis a apresentar quadros de câncer. Essa é uma paciente minha de consultório no Brasil que apresentou com uma lesão que para ela estava relacionada a uma prótese provisória enquanto ela aguardava implantes, né? E que eu fiz a biópsia, na semana seguinte da biópsia, a lesão voltou com esse mesmo formato, né? Mostrando que claramente não estava associado à prótese e se tratava de uma lesão maligna, que foi confirmado na biópsia, foi feita a ressecção da mandíbula, né? Causando aí uma alteração da linha média que é visível aqui. O tratamento não para aí, a gente seguiu o tratamento dela, fizemos as próteses para que ela possa ter uma função mastigatória adequada, apesar da hemimandibulectomia que ela foi submetida, certo? Então,
a importância do diagnóstico precoce. Ela teve uma remoção de parte da mandíbula, mas continua viva, né? Aqui uma outra paciente que procurou a gente porque ela teve um estalo na ATM do lado direito, né? E esse estalo na ATM do lado direito podia ser, por exemplo, um deslocamento de disco com redução, mas no caso foi a fratura mesmo do processo condilar e coronoide por causa de um como é o nome? De um tumor de glândulas salivares. Biba, me socorre. Qual é o nome mesmo? A gente brinca até. Foi a metástase, né, óssea de um carcinoma de ducto de glândula salivar. E também através do exame cuidadoso, né, não fazendo uma plaquinha para ela, nem uma nova prótese, embora ela precisasse de uma nova prótese, foi constatada a metástase. Essa paciente, no entanto, teve um prognóstico mais reservado. E as muito mais prevalentes lesões inflamatórias associadas a próteses dentárias, que são de fácil resolução. A gente faz o ajuste necessário, normalmente ajustes com relação à extensão da prótese, né, na região da periferia, e a gente obtém resultados ótimos. Lesões que podem ser também proliferativas, ao invés de ulceradas, ou inflamatórias, com características de eritema, né, com ou sem sangramento, também associados a próteses que têm resolução simples também, a confecção de novas próteses, protocolos adequados de higiene das próteses, reembasamentos, fazem parte da rotina de resolução, bem como a exérese cirúrgica dessas lesões. E aí, as alterações dos tecidos dentários, né, algumas consideradas fisiológicas, como a atrição, a formação de dentina secundária, alteração da resposta pulpar em decorrência da formação de dentina secundária e atresia pulpar, a posição de cemento e a reabsorção radicular. Além das patológicas, claro, a cárie é a mais frequente. Então, a atrição, nesse nível de atrição, não é fisiológico, está relacionado a hábitos parafuncionais, principalmente o apertamento e o bruxismo, né? Que pode também se desenvolver em pacientes portadores de prótese total, como vocês podem ver nessa paciente. A atrição pode ser bem intensa, né? Causando, inclusive, alterações do plano oclusal sobre próteses ou sobre dentes naturais. O tratamento odontológico para o paciente idoso envolve múltiplas possibilidades terapêuticas, né? Porque os pacientes idosos se apresentam com diferentes necessidades, é um grupo muito heterogêneo, né, em relação à apresentação odontológica. Então, como é que a gente atende essa população de uma maneira apropriada? A gente atende essa população através de um protocolo mais rigoroso. E quando eu digo aqui mais rigoroso, é porque esses pacientes eles têm normalmente uma história médica mais complexa, muitas vezes não são capazes de fazer um relato apropriado da sua história médica por si só, né? Seja porque eles têm déficits cognitivos associados a processos neurodegenerativos, ou porque esses pacientes têm lapsos de memória que são normais na idade. Então, a gente normalmente precisa de auxílio no levantamento da história médica. Então, a anamnese precisa ser feita de forma rigorosa. Uma avaliação psicossocial é muito importante para que você conheça o contexto no qual esse indivíduo se encontra inserido, para que o seu tratamento possa ser feito de uma maneira que atinja as expectativas e os objetivos de vida desse paciente, e não somente as expectativas e objetivos de um tratamento odontológico ideal, hipotético, sonhado pelo dentista, né? Então, ele precisa estar visceralmente conectado à relação ao paciente e à sua realidade. Um exame clínico minucioso, porque normalmente esses pacientes se apresentam com dentições severamente restauradas,
ou com problemas oclusais importantes pela perda de múltiplos elementos dentários, né? Então, e não esquecer do que nós falamos antes com relação à mucosa e a presença de problemas dentários, e problemas de tecidos moles. Então, a gente precisa também ser bastante cuidadoso na inspeção da mucosa oral. E a higiene oral naqueles com demência ou déficit cognitivo, ou aqueles com déficit motor, né, que não conseguem manusear uma escova de dente. Então, a gente precisa aqui envolver os cuidadores nessa higiene também. É o que faz isso, o que faz dessas atividades relativamente simples para o paciente mais jovem, uma atividade um pouco mais desafiadora no paciente idoso. Então, é imperioso também acessar as reais expectativas do paciente, né, para que seja possível realizar um tratamento que alcance os anseios do paciente ou trazer essas expectativas para um plano mais execuível, né? Então, eu sempre digo que é muito importante que você acesse as expectativas do paciente, principalmente quando você vai fazer próteses totais ou próteses parciais removíveis, antes de você fazer o tratamento, né? Porque se você deixar para falar para um paciente que a prótese inferior, né, a prótese total muco-suportada inferior dele, não vai parar na boca quando você já fez essa prótese, isso é uma desculpa esfarrapada que você está inventando para a porcaria de trabalho que você fez. Agora, se você fala isso para o paciente na primeira consulta, quando você avalia o rebordo, você fala, olha, a senhora não tem muita gengiva aqui na parte de baixo e a dentadura da senhora vai dançar na boca. Quando a paciente fala, minha dentadura está dançando na boca no final do processo, agora não é uma desculpa esfarrapada, mas você falar, eu falei para a senhora que ia ter esse problema, não falei? Isso é totalmente diferente, certo? O problema é o mesmo, mas a dificuldade que você vai ter de aceitação do paciente é totalmente diferente quando você falar antes e durante o processo, do que quando você, no final, fala, mas a dentadura de baixo, sim, mas a senhora não sabia? Não sabia, ela nem tem obrigação de saber, ela não faz a menor ideia. A vizinha usa uma que ela pode comer torresmo. Mas a vizinha tem um rebordão. A paciente não tem a menor ideia. Certo? Então, quando a gente conversa com os pacientes, a gente tem que ter a perspectiva do paciente em mente, não somente a nossa. Então, a gente tem que ter a nossa, a do protético, saber tudo o que está acontecendo ao seu redor e se colocar na posição do paciente e procurar ver. Por isso é que a gente é profissional e é a gente que recebe o dinheiro e ele que paga. Certo? Porque senão, não precisaria. Ele mesmo faria a dentadura, certo? Então, mas é muito para eu fazer. Well, se você não quer essa responsabilidade, é melhor vender batata na feira, né? Entendeu? Que aí tem menos responsabilidade. Né? Então, eu acho assim, a gente assume essa responsabilidade quando a gente começa a profissão. Da mesma forma que a gente assume que nós vamos acordar durante a noite para atender um paciente com dor de dente de vez em quando, que a gente vai ter que sair do conforto da praia, às vezes, para ver um paciente que está com dor, e isso é parte da nossa profissão. Né? Tão parte da nossa profissão quanto o status que a gente goza na sociedade e outras prerrogativas que a gente tem, mais agradáveis. Né? Mas, como tudo que é bom, tem uma parte ruim. Né? Então, é muito importante que a gente avalie essas expectativas do paciente antes de começar o tratamento. E esses trabalhos são trabalhos que a gente fez e publicou, mostrando isso, a importância da gente avaliar a expectativa do paciente para que a gente consiga, no final, ter um paciente satisfeito, né, com relação ao tratamento. Quando a gente faz um plano de tratamento em geriatria, é muito comum que tenham tantos detalhes no tratamento que a gente perca de vista o todo. Né? E é isso que esse ditado em inglês quer dizer, né? Do not miss the forest for the trees. Não perca de vista a floresta por causa das árvores. Você, muitas vezes, tem tanto detalhe no tratamento e você está tão focado no procedimento, em fazer aquele dentinho, abrir aquele buraquinho, colocar aquela resina XYZ que todo mundo está falando que é super legal, e você perde de vista que o mundo está caindo ao redor daquela restauração, né? O dente vizinho está bambo, o outro
e no final das contas, esse dente vai ter que acabar sendo extraído e você fez uma restauração maravilhosa num dente que não vai ficar lá. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão do todo, que a gente considere saúde oral e qualidade de vida do paciente, que a gente considere as condições de saúde geral e sistêmica, e que a gente evite a nossa tendência tecnicista de ir lá e fazer, fechar, abrir, fechar o buraquinho, e fazer um planejamento mais amplo que se encaixe na terapia do paciente, né? Que se encaixe nas necessidades, anseios e na terapia geral que esse paciente está submetido. Então, o paciente que está fazendo uma radioterapia para câncer, você não vai colocar 6 implantes para fazer uma prótese fixa para esse paciente, mesmo que esse seja o melhor tratamento possível. Por quê? Bom, primeiro porque se essa radioterapia for feita na região de cabeça e pescoço, você pode ter uma consequência desastrosa da tentativa de colocação de implante. Mas, mesmo se não for, você não sabe nem qual vai ser o prognóstico desse paciente com relação à sobrevida. Então, por que fazer um tratamento que tem uma grande morbidade associada, né? Um tempo de latência até que você entregue o produto final grande para um paciente que a sobrevida é questionável? Então, é melhor fazer uma coisa mais temporária, aguarda a resolução do problema de saúde, depois dá procedimento, se oportuno, ao tratamento mais definitivo. Então, a gente tem que considerar não só as variáveis bucais, mas as sistêmicas e psicossociais também. E é claro que isso não é simples. Se simples o fosse, não seria necessário um curso superior para que a gente tomasse as decisões, né? A gente podia fazer um curso técnico de 6 meses ou ler um livro 10 maneiras de resolver o problema do seu paciente idoso e você resolveria e pronto, né? Não é assim que funciona. Então, esse slide está mostrando para vocês alguns fatores sociais que a gente tem que considerar, né? O paciente tem convênio odontológico, o paciente tem dinheiro para pagar, o paciente tem Power of Attorney, né? POA, Power of Attorney, aqui em cima, POA. O paciente tem um guardião legal, esse guardião legal é quem tem que assinar a papelada, que vai ser responsável pelo pagamento. Quanto o paciente sabe sobre a saúde dele, sabe sobre os problemas odontológicos dele? A família tem que ser envolvida no tratamento, na discussão do tratamento? Esse paciente está morando num asilo? Ele está motivado para fazer higiene oral? Quais são as expectativas do paciente? Esse paciente vive com a família, mas precisa de ajuda para a realização do dia a dia, né, das atividades diárias, para escovar os dentes, tomar banho, se trocar? Esse paciente tem problemas para chegar no consultório, né? Tal. E cada um desses fatores de saúde geral, fatores sociais e orais, se interrelacionam de uma maneira interdependente. Então, o paciente vai ter mais doença periodontal se ele for diabético e a diabetes dele vai ser menos controlada se ele estiver num asilo onde a rotina é dar café com açúcar e bolacha a cada 2 horas. Certo? Então, você não vai controlar essa doença periodontal nunca, a diabetes não vai ser controlada nunca, a não ser que você mude a rotina da bolacha com café com açúcar, entendeu? Então, é enxugar gelo, né? Por isso é que é importante uma visão do todo. Agora, a visão do todo, ela é mais complexa de fato, né? Então, para que a gente faça isso de uma maneira sistemática, a gente oferece alguns protocolos de sistematização, né? Um deles a gente está apresentando aqui, onde você tem que considerar os fatores de risco de saúde geral, social e orais de uma maneira sistemática, né? Item a item, num tipo de uma lista que você verifica para que você não perca nenhum deles de vista. Então, a divisão do tratamento, como vocês sabem, é o tratamento inicial e o tratamento inicial, preparo de boca 1, tratamento final, preparo de boca 2, e a manutenção dos resultados. Né? Então, o tratamento preparo de boca 1 inclui as emergências primeiro, depois a higiene oral, depois a perio não cirúrgica, depois as cirurgias, sejam elas exodontias ou cirurgias periodontais ou periendodônticas, tal. As endodontias, as dentísticas, a parte dentística restauradora, as restaurações, e, então, possíveis próteses provisórias. E o tratamento final, se na ausência de espaços edêntulos, não há necessidade de tratamento final. O tratamento final é igual ao tratamento inicial.
Mas no caso de haverem espaços no caso de ocorrência de espaços edênteros, então temos as várias opções reabilitadoras que devem ser consideradas, né? E aí a gente tem que ter atenção especial a algumas variáveis específicas. Por exemplo, o paciente não é capaz de fazer higiene oral sozinho, é melhor evitar as próteses fixas extensas, porque elas exigem maior destreza manual e capacidade de higiene. Então, a gente vai procurar as próteses removíveis, são mais fáceis, tire lá, limpa, né? Bem mais fácil. E a manutenção dos resultados? Bom, a manutenção dos resultados é de fundamental importância, né? Então, a gente tem que saber como é feita a higiene domiciliar, né? É feita pelos cuidadores, ou pelo paciente supervisionado pelo cuidador, e aí você tem um espectro enorme de possibilidades que você tem que saber onde você está. A gente tem que oferecer instruções por escrito, com figuras, né? Para auxiliar o paciente a entender o que você está falando, e é bom manter consultas semestrais para controle dessa higiene. Então, agora, por exemplo, como fazer a higiene das próteses, né? Usando escovas próprias para dentadura, né? Usando produtos próprios para a higiene da dentadura, né? Então, como é que a gente resume o planejamento em odontogeriatria? A gente resume falando que é muito importante que você tenha um cuidado enorme na obtenção de dados, né? Que você seja bastante cuidadoso na definição dos objetivos e leve em consideração as expectativas e a realidade de vida do paciente, né? A gente tem que ter sempre em mente o problema da complexidade, das diversas alterações sistêmicas, das diversas alterações sociais que esses pacientes normalmente apresentam, e o plano de tratamento e manutenção, que tem que ser adequado ao restante, né? Aos outros 3 itens, né? Por isso que ele vem por último, porque você tem que saber tudo o que vem antes para você poder fazer um plano de tratamento que encaixe, né? É como uma peça de quebra-cabeça que você só entra naquela posição certinha. Eu tive o prazer, né, de trabalhar com a equipe que vocês têm contato, e através dessa equipe a gente aprendeu muito do que a gente está passando aqui. E a gente teve a oportunidade de se relacionar em outros ambientes, em outros contextos, que foram muito enriquecedores também, aqui num congresso na França. Então, por exemplo, essa paciente veio para o meu consultório e tinha indicação de vários dos mais importantes protesistas que vocês ouviram falar ou não ouviram falar, que trabalham na região do Vale do Paraíba, para extrair esses 3 dentes e fazer uma dentadura imediata. Bom, ela não queria essa alternativa de forma nenhuma. E eu falei, ótimo, então eu sou aquele cara que entende o paciente e eu não vou fazer a dentadura imediata para você, nós vamos fazer uma prótese parcial removível com attachments, uma prótese parcial removível super chique. Fizemos o tratamento endodôntico desses dentes, tratamento periodontal com um endodontista top de linha, com uma periodontista magnânima, e núcleos de tamanho adequado e uma fixa linda, com um encaixe de precisão e tudo, e fizemos uma dentadura que, ficou linda, maravilhosa, não ficou? Biba, não ficou lindo? Ficou, opa! Ficou lindo, né? Olha o encaixe de precisão, não passa um fio de cabelo aqui, cara. Muito bom. Só que quando eu entreguei para a paciente falou, eu falei para você que eu não queria uma dentadura. E isso aqui é uma dentadura. E aí? Tem que você explicar para a paciente que isso não é uma dentadura, isso é uma prótese parcial removível. Não tem explicação. Claramente, eu não entendi o que a paciente estava falando, certo? E a culpa é de quem? É minha, de mais ninguém, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos reduzir essa cobertura de palato, né? Conversar muito com a paciente, e é claro que ela acabou ficando satisfeita porque a gente foi capaz de reduzir a cobertura palatina, simplesmente porque havia retenção suficiente, blá, 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 mas não é a resolução ideal, certo? Então, veja bem como é importante e como é cheio de detalhes entender o que o paciente quer, né? Muitas vezes... claro que outros pacientes vão permitir tratamentos mais interessantes, né? Por exemplo, nesse caso, nós fizemos várias coroas unitárias, uma prótese total superior feita com caracterização, e o paciente continuou insatisfeito com a estética dos anteriores. Nós fizemos facetas laminadas,
para esses anteriores e tivemos um resultado estético fantástico. Então, paciente idoso não é igual fazer ponte móvel e dentadura, certo? E esse paciente pagou por esse tratamento o equivalente ao que seria hoje uns 50 mil reais, provavelmente, né? Então, não é todo paciente idoso que é pobre, coitadinho, também. Então, a gente tem... E não é todo paciente idoso que não está preocupado com estética. Né? Então, isso é só para desmistificar, né? O paciente idoso. Certo? O paciente idoso, ele varia, ele tem outras... Você tem que conhecer cada um, mas tem que estar atento às características gerais. Então, resultado estético favorável, apesar de superior ser uma prótese total convencional. Essa paciente também queria a melhora da estética do sorriso, tinha 75 anos, usava uma prótese removível, queria trocar a prótese removível, nós trocamos, fizemos pontes fixas, aqui um cantilever, uma abordagem um pouco não ortodoxa, tal. Próteses fixas associadas a implantes, a aumento de coroa clínica. Então, por que a gente fez esse aumento de coroa clínica? Para repercutir no sorriso, né? Então, a gente tem dentes maiores, agora, quando o paciente sorri, menos gengiva aparece. Está ideal? Não, teve um pouquinho aqui de né, alteração da linha rosa, tal, mas, frente ao que a paciente apresentava antes, uma melhora significativa que, para essa paciente em particular, sabendo das possíveis deficiências estéticas, ficou muito satisfeita com o tratamento. Também é um tratamento custoso, né, do ponto de vista financeiro, de tempo, né, de dedicação, de manutenção, mas que a paciente estava procurando. Podemos usar implantes também, né? Então, a osseointegração veio para ajudar. Essa paciente, por exemplo, que dentro de uma característica convencional, de uma prótese convencional, só poderia receber uma prótese removível inferior, classe 1 de Kennedy, certo? Isso aqui não é um suporte, né? Que pode ser utilizado como tal. Então, a gente procurava solução com implantes. Fizemos 2 implantes na região onde havia osso disponível, para não lançar mão de enxertos, para não aumentar a morbidade, para não aumentar o risco. E fizemos, então, de novo, uma abordagem não muito ortodoxa, cantilevers dos 2 lados, né? E a mesma paciente agora, né, com os 2 implantes, né, de cada lado e a prótese fixa. Então, ela teve o que ela queria. Nem todo mundo consegue, mas ela conseguiu uma resolução que não é removível. Então, para uma paciente idosa também, mas com condições gerais de saúde que permitiam esse tipo de resolução. Os pacientes adoram implantes. Então, nessa revisão que a gente fez de dados que foram coletados durante 10 anos de pesquisa no Brasil, então a gente compilou esses dados todos com uma análise estatística multivariável feita aqui nos Estados Unidos, nós pudemos ver que, entre os diversos tipos de terapia protética proposta, os implantes normalmente são favoritos. Os pacientes gostam de implantes. As expectativas são altas com relação ao implante, mas os resultados também são altos, a satisfação também é alta. Tá? Agora, é muito importante, a única variável que se manteve realmente associada à satisfação do paciente foi o quão adequadamente o paciente explica o tratamento antes de iniciar o tratamento. Foi a única variável no modelo multivariável que se manteve após a regressão. Né? Então, quer dizer, isso é um fator muito importante. E aqui a gente prova matematicamente que isso é muito importante. Então, esse trabalho tem sido, assim, um furor, né? Tem sido citado muito frequentemente, tal, para quem se dedica a esse tipo de estudo. Essa era a equipe há alguns anos atrás, pré-pandemia, como vocês podem ver, ninguém de máscara, todo mundo se abraçando, tal. E aqui a Mariana, não sei se vocês tiveram contato com a Mariana durante o curso, né? A Mariana, quando ela veio visitar a gente aqui a Ryan Lee, ela hoje trabalha em Maryland. O Rohit hoje é meu colega de disciplina. E a Robin é nossa higienista, e a Célia é uma das nossas assistentes, né? Aqui, e essa foto foi feita na nossa clínica de geriatria e pacientes especiais. Deixa eu falar uma coisa para você. A Universidade de Iowa tem sido
é uma casa muito acolhedora, né? Então, aqui nesse slide tem os meus orientados no ano de 2018, né? A Aminata, aluna de graduação, a Nailin Shi, uma chinesa, que é aluna de mestrado, a Rena, que é aluna de graduação, a Nicole Croix, que já graduou, o Ryan Rucker, que graduou também, o Josh Colvin, que graduou também, ele está na Flórida, ela está em Iowa, e o Connor, o Ryan está na Califórnia, de volta à Califórnia, estado de origem dele, a Hannah e a Aminata são alunos de 4º ano hoje, e a Nailin graduou também com o mestrado dela. Aqui em 2019, as duas alunas de estatística que trabalham com a gente, a Chandler e a Carrie, uma nova aluna, que era, então, aluna de 1º ano, mas já está agora no 2º ano, isso foi em 2019, ela está no 3º ano já, a Kelsey, o Connor, que continuou trabalhando comigo, o Luke e o Trevor, que são novos alunos incorporados. Essa aqui é a equipe de professores na graduação, equipe de professores do meu departamento, né? Isso é como a gente se veste para a graduação dos alunos, né? Tempos pré-pandemia. Aqui no dia que eu fui promovido, meu chefe de departamento e meu diretor, né? No dia que eu fui promovido a professor associado. E esse aqui é a logomarca do futebol americano da nossa escola, né? Da Universidade de Iowa. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu ainda tenho mais uns 3 minutinhos, 5 minutinhos para perguntas e respostas, que eu preferia que fossem feitas através da fala e não do chat, por favor. Biba? Pessoal, opa, tudo bom? A Mariana deu uma palestra para eles no coach, né? A gente chamou ela no Legal. coach, então eles conhecem alguém. E daqui umas 2 ou 3 semanas ela vai dar aula de polifarmácia para eles. Legal. Aqui na graduação mesmo. A Mar é uma querida. E eu tive a oportunidade agora de escrever 2 capítulos do livro Vindouro de Oclusão com ela, né? E ela foi assim, ela é muito pontual, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem abusar do Léo aí. Tem mais uns minutinhos aí para ele vai voltar a trabalhar ainda. Lá são 2 horas mesmo. Tá usando o horário do almoço dele para dar essa aula para nós. Tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Professor, naquele caso que o senhor mostrou, daqueles 3 dentes, aquela prótese ela não colocou muita carga naqueles dentes por causa do palato ter pego o acrílico, ter usado como suporte? Boa pergunta. Muito bem, Camila. Tá atenta. Essa prótese ela foi inicialmente projetada para que o esforço fosse primariamente distribuído na mucosa, né? É claro que com a remoção de parte da retenção da cobertura de palato, a gente reduziu a área de suporte mucoso. Mas, mesmo assim, a área principal de suporte mucoso é a área da crista do rebordo alveolar, e essa área continuou sendo recoberta, né? Então, a gente diminuiu a retenção, mas nem tanto alterou de maneira significativa a distribuição de esforço, né? Agora, lembre-se, esses 3 dentes estão ferulizados, né? Eles estão trabalhando agora juntos, né? Em uma fixa de 3 elementos, tá vendo? Então, isso também ajuda a distribuir os esforços. É claro que, topograficamente, se eu pudesse escolher, eu teria mais suporte, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem. Respondeu a pergunta, Camila? Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Obrigado. Mais perguntas? Não é possível que vocês não tenham perguntas. Professor, eu tenho uma, mas de âmbito mais geral, não de caso. Como o senhor costuma trabalhar com paciente idoso que se apresenta muito teimoso? Bom, primeiro, eu não ponho essa etiqueta nele, né? Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Isso é muito comum na nossa cultura brasileira, né? A gente é o paciente difícil, é o paciente teimoso, é o paciente chato, é o paciente isso, é o paciente aquilo. A gente prega uma etiqueta no paciente e aí fica estereotipado. E aí fica mais difícil de você reagir ao paciente. Tá? Então, a primeira dica é cuidado com a etiqueta, né? Cuidado com o rótulo, né? Com você colocar um rótulo no paciente. Muito bom. A melhor tradução é rótulo, não etiqueta, né?
Então, mas como você lida com o paciente que tem que não deseja fazer o que você quer, que é provavelmente o que você está querendo dizer com teimoso, né? O paciente que você fala, tem que escovar o dente, ele não Isso. escova. Exatamente. Exatamente. A única maneira de você lidar com isso é através de compaixão e empatia. É a única forma de lidar com isso de forma efetiva. Você pode brigar, você pode falar, você pode espernear, mas nada disso é efetivo. O que é efetivo é você falar, olha, seu José, a semana passada a gente conversou sobre escovar os dentes, o senhor está escovando? Ah, tô. Aí está cheio de placa, né? Você fala, o senhor está mesmo? Tô sim, eu estou escovando tudo. Então tá bom, faz um favor para mim, seu José. Ó, eu vou entregar uma escovinha aqui para o senhor escova na minha frente para ver como é que o senhor está escovando? Então, essa é a primeira coisa, porque pode ser que ele esteja escovando mesmo, só que ele não escova direito. Tá? Então, pode ser um erro de técnica. Ah, não é possível escovar o dente, você enfia a boca. Não é bem assim. Né? Então, tenho um paciente, por exemplo, com autismo, aqui que eu falei para ela, falei, escova. Ela pegou a escova e pôs a escova na frente, assim, sem encostar no dente, ficou fazendo assim. Eu falei, não, mas escova, põe lá, né? Escova lá. Eu estou escovando, doutor. Ela não encostava. Aí eu falei, mas por que você não encosta? Porque sangra. Então, você vai ter surpresas na hora que você falar, só entrega isso. Eu falei, escova para eu ver. Então, pode ser só isso. Mas vamos dizer que ele coloque, escove e tire tudo. Aí você fala, olha, tá vendo? Saiu tudo. Por que na hora que você chegou tinha? Talvez porque você não tivesse escovando da mesma forma em casa. Talvez em casa você escove mais devagar. Tá? Explica para mim como é que é a sua rotina de escovação, né? O senhor escova de manhã, o senhor escova à tarde. E aí você vai dando trela, conversando, mas numa boa. Não é forçando a barra, não é de uma maneira assim pedagógica, tentando no popular cagar a regra para o paciente, certo? É assim, é uma coisa natural. Conversa com ele, entender, e aí você vai ver que o paciente vai ter, primeiro, uma outra postura. E segundo, o paciente vai começar você vai ver que tem barreiras para ele fazer aquilo. Certo? A água é fria. E quando coloca, dói. À noite eu não tenho tempo, porque eu tenho que colocar o meu filho, o meu neto na cama, meu neto chora, e a minha mulher não. Minha filha sai e me larga e com a criança. E aí você vai, mas esteja preparada, porque você vai começar a ver problemas que você não estava esperando ouvir. E o que acontece é que é exatamente o que a gente fala sobre aspecto social. É isso que é a volta da coisa. Não é o paciente que é teimoso. Ele vive numa realidade em que aquilo que para você é fácil, para ele talvez não seja tão fácil. Mas ele tem medo de abrir essa realidade para você e ficar exposto. E, às vezes, ele se mostra teimoso porque é melhor esse rótulo do que o rótulo de não ter criado bem a filha e ter que expor aquela situação da casa. Entendeu? Então, Sim, eu até professor. hoje não encontrei um paciente que é teimoso, porque é chato, porque não gosta de mim, porque as pessoas têm motivo para agir daquela forma. Certo? Agora, o motivo, ele não é evidente. Ele está envolto numa carapaça que o paciente levou anos para criar. E é a proteção dele. É a carapaça que protege ele do mundo externo, do julgamento. Então, como é que você acessa a carapaça? Bom, você vai descascando pedacinho por pedacinho, devagarinho, a cada consulta, né? Com carinho. Mas realmente aí é uma coisa assim, não adianta você fazer isso de uma maneira mecanística, porque o paciente ele vai perceber na hora, né? Isso tem que ser feito realmente assim, de coração. Eu quero entender, e para entender eu preciso saber, e aí o paciente vai se tornar tão próximo de você que ele vai escovar porque ele não quer que o seu tratamento fale, porque você não quer que você se sinta mal por causa daquilo. Nem tanto por ele,
mas por você, porque ele é seu amigo e ele não quer que você... E a dentadura que não ajusta nunca é a mesma coisa. Você atender ele 500 vezes, uma hora o paciente vai falar, eu não vou mais encher o saco do meu amigo, porque ele fez tudo o que ele podia, é aquilo que é o que é, e eu vou me acostumar agora, porque não tem outro jeito. Está claro que quantas vezes eu for, ele vai fazer, mas não é isso, é outra coisa. E essa outra coisa é comigo, eu vou resolver porque eu quero o bem dele, ou dela. Quem fez a pergunta que eu não consegui ver na hora? Foi Maria Eduarda. Maria Eduarda, responde a sua pergunta? Sim, professor, muito obrigada. De nada. Mais alguém? Outras questões? Podem perguntar. Até agora ninguém gritou o meu nome ainda. Bom, Léo, se eles tiverem mais alguma coisa, eles passam para mim, a gente manda uns e-mails para você, né? Na medida Claro, que e podem também mandar surgindo e-mail, aí. isso, falar. Podem me achar no Facebook também. Se todo mundo que pede amizade no Facebook eu vejo que é da Univap ou da Unital, ou é dentista, né? Eu sempre aceito para o pessoal poder ter acesso às coisas que a gente publica e tal. É isso aí. Mais Léo, alguma coisa, Biba, para fechar? não, legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu tenho falado para eles, né, que essa disciplina foi criada naquela mudança de currículo que participamos, eu, você, Vicente, o Carlos, né? Que eu E a fiz e Sandra deixei a bucha para Habitante. você descascar, né? Isso, Isso, e a coisa caiu no meu colo. Mas que o escopo dessa disciplina não é fazer uma restauração ou fazer uma prótese no paciente que tem mais de 60 anos de idade. Não. É abrir novos horizontes, é começar a pensar numa coisa maior, né? E esse papo com você, né, essa apresentação de 1 hora, fica claro, né, que existem outras maneiras de se fazer a mesma coisa, né? Com empatia, fazendo a coisa bacana, tentando fazer o melhor possível. Não é sentar na frente do paciente e fazer, vou fazer mais uma restauração e contar, eu sou um bom aluno porque eu fiz 5, 10, 15 restaurações. Então, essa odontologia está fadada ao fracasso, a coisa mudou, não é mais isso. Não é mais isso. Nunca foi, né, Biba? Nunca foi. Mas durante muito tempo a gente foi exigido disso. Isso dessa sim. forma. Infelizmente. Sim. Infelizmente. Isso formou uma geração de profissionais frustrados. Perfeito, perfeito. Né? Então, esse momento na disciplina de atendimento ao idoso é esse viés que eu quero passar para eles. Né? Existe luz além disso aqui tudo. Dá para fazer uma coisa extremamente bacana. E esse papo, né, com você, eu particularmente convivo, sei da filosofia, tive a oportunidade de conviver com você, com outros colegas da área que estão focados na mesma filosofia, né? Case, a semana passada eu mostrei uma fotografia do Case, da Hannah, para eles, né? Do Takahiro, né? Das reuniões do Colégio Europeu de Geriatria. E fico sempre muito contente de poder ouvir você. Agradecer em nome da turma toda, tá? Brigadão mesmo, e espero poder contar com você outras vezes. À disposição. Brigadão. Vou encerrar minha participação. Agora gritaram meu nome. E aí eu vou gravar, né? Ele vai fazer o download no meu computador e aí eu vou mandar para você pelo e-transfer e aí você pode deixar disponível para o povo, tá bom? Combinado. Muito obrigado pela atenção de todos e eu vou encerrar o meeting agora, tá bom? Um beijão para todos. Beijão. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, obrigada.